Então vamos dar continuidade ao nosso culto que viemos prestar ao nosso Deus, orando, clamando ao Senhor, confiando nessa palavra, que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar na direção, vai continuar, melhor dizendo, na direção do Senhor. E isso é que nós devemos confiar, que melhora muito a nossa vida. Então vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos na casa do Senhor, Pai. Como sempre falamos, Deus, um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite, para, como igreja do Senhor, cultuar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Deus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Como nós precisamos da Tua graça, das Tuas misericórdias, do Teu amor. Deus, como nós ouvimos neste hino que acabamos de passar aqui, Pai, cremos que no Senhor tudo vai ficar bem, Pai. Podemos confiar na Tua palavra, que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, por não desistir de nós, Pai. Muito obrigado pelo Teu grande amor demonstrado naquela cruz do Calvário, onde o Teu Filho pagou um alto preço pelos nossos pecados, e por isso nós podemos crer, Pai, que tudo vai ficar bem. Abençoa, Deus, para que nós, como igreja do Senhor, possamos levar essa verdade para as pessoas, Deus, para que elas também possam ter essa alegria no coração e saber, Pai, que tudo vai ficar bem, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, pela Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por um dia ter usado pessoas para falar do Teu Evangelho para conosco, e o Teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Hoje, Deus, comemoramos o dia da Bíblia, esse livro tão importante, Deus, deixado pelo Senhor a nós, os seres humanos, para que possamos, Deus, entender as coisas do Teu reino, para que possamos, Deus, aprender aquilo que o Senhor revelou a nós através da Tua palavra, e assim, Pai, continuarmos vivendo neste mundo, sabedores nós que somos peregrinos, forasteiros, que o nosso lugar não é aqui, que a nossa terra não é aqui, mas aí com o Senhor por toda a eternidade, Pai. Louvado seja, Deus, o nome do Senhor. Colocamos esse culto diante do Senhor, de tudo que nós venhamos a fazer aqui esta noite, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Deus. Desde já eu peço ao Senhor que continue abençoando os irmãos que estão aqui presentes, cada família aqui representada, Pai, e também os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando conosco pela internet. Da mesma forma, esteja o Senhor lá, Pai, protegendo, guardando-os, abençoando, cuidando, Deus, de cada um deles e também as suas respectivas famílias, Pai. Muito obrigado, Deus, ao Senhor sempre, toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. É a oração que nós fazemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, hoje, como nós falamos, dia da Bíblia, o dia que nós separamos para falar um pouquinho da palavra do Senhor, e eu quero iniciar lendo um texto que eu tirei aqui, meus irmãos, onde justamente mostra para nós o porquê que hoje é o dia da Bíblia. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento de Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial
passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Que maravilha, né, irmãos? Então, desde 2001, a Bíblia passou a ser comemorada já também no calendário oficial do nosso país. Esse é o livro, irmãos, tão especial que nós temos em nossas mãos. E como nós sempre falamos e ouvimos muito, irmãos, a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro para você ler de qualquer forma. É um livro especial. Nós que cremos no nosso Senhor Jesus, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é ela que transforma, é ela que salva, é ela que cura, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tristes, magoados, deprimidos, decepcionados, ansiosos e tantas outras coisas, quando a gente lê a palavra do Senhor, ou quando a gente recebe um versículo bíblico de alguém, e aquela palavra move, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente e transforma o nosso dia. Então essa é a palavra do Senhor, irmãos. E eu já aproveito e peço aos irmãos, vamos fazer essa leitura bíblica que fala sobre a Bíblia. 2 Timóteo 3, 2 Pedro 1 e Salmos 119, 5. Se os irmãos puderem ler numa só voz e já ficarem em pé, logo em seguida nós estaremos cantando hinos ao nosso Deus. Pode ser, meus irmãos? Tá dando para enxergar direitinho aí? Então, vamos lá? Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus e pedidos pelo Espírito Santo, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Que belo texto, né, meus irmãos? Então nós vamos cantar, meus irmãos. Eu convido os irmãos 366 do Cantor Cristão. É um hino que fala. Tá lá, meu irmão. É lá na. Eu acho que você pegou aí, Fernanda, o Cantor Cristão. Está na primeira gavetinha aí. Acabei esquecendo ela aí. Hino 366, onde fala, meus irmãos, da fé. Nós devemos depositar a nossa fé na palavra de Deus. Na palavra que, como eu disse, que transforma vidas, que sara, que cura e que também salva. Então vamos cantar todos juntos, 366. Nada por na minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito real,
o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos firmar, irmãos, a nossa fé na palavra de Deus, não deixar que as coisas no mundo abalem a nossa vida, a nossa fé. Vamos firmar cada vez mais a nossa fé na palavra de Deus, porque ela é de fundamental importância para nosso viver e para a nossa eternidade. Vamos também cantar o 411, irmão, dia festivo, dia que nós celebramos, dia da Bíblia. Tem que ser um dia festivo, irmãos, porque a Bíblia, palavra de Deus, que um dia nos alcançou, que um dia nos trouxe a alegria da salvação. Então nós devemos celebrar sempre com alegria no coração esse livro tão importante para a nossa vida, deixada pelo nosso Deus. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia temos crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Com essa última estrofe aqui, né, meus irmãos? Que esta igreja sempre seja consagrada ao Senhor. E que essa igreja, meus irmãos, que nós cremos vai perdurar até a volta do Senhor Jesus, e sempre esse púlpito pregue a verdade do Senhor. Jamais a Bíblia deixe de ser usada nesse púlpito, porque ela é a verdade do Senhor e ela precisa continuar sendo proclamada até a volta do Senhor. Então que Deus abençoe, que essa igreja seja sempre dessa forma. Vamos orar agora, meus irmãos, no momento missionário.
Coloquei esses slides aí, meus irmãos, porque eu queria dar uma palavra para os irmãos. Não sei quantos irmãos já viram lá no site da Junta de Missões, nesse caso em mundiais, né? Nós estamos em campanha de missões nacionais, mas esse projeto aí é da campanha de missões mundiais, que ela é intitulada Bíblia para os Povos. Então, é uma campanha que a Junta de Missões Nacionais faz todo ano, para que aqueles que puderem doarem um valor lá, se eu não me engano, R$40, para que eles peguem esse dinheiro que for arrecadado e transformem em Bíblias para levar para as nações que ainda não têm a palavra do Senhor, e também tentam fazer a tradução na língua daquele país. Então, é um trabalho muito bonito da Junta de Missões Mundiais. Se os irmãos tiverem a oportunidade, entre lá no site da Junta de Missões Mundiais, os irmãos vão ver esse projeto Bíblia para os Povos, que é para alcançar todos os povos espalhados por este mundo afora. É um trabalho grande, irmãos, um trabalho desafiador, porque, como eu disse, tem alguns países que têm que ser traduzidos para aquela língua. Então, nós sabemos que não é fácil, mas quando Deus está no controle, as coisas fluem naturalmente, né? Então, glórias sejam dadas ao nosso Deus por isso. Então, nós vamos orar por esse projeto e também vamos orar pelos missionários. Vamos continuar clamando pela vida deles, para que eles possam continuar trabalhando na obra do Senhor, levando vidas ao conhecimento da verdade do Senhor, e que esse projeto continue sendo bênção para que as Bíblias cheguem aonde elas devem chegar. Amém, meus amados irmãos? Eu vou pedir a Fernanda que ore, então, nesse momento missionário. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui neste momento, Deus, colocando, Pai, na tua parte de graça agora, a vida dos missionários, aqueles que estão no campo, Pai, aqueles que estão se preparando para ir. Em nome de Jesus, Senhor, seja para a saúde física, mental, Pai, espiritual, Deus, de cada um dos seus servos. Senhor, amenize a saudade, Pai, dos entes queridos, que em tudo que eles fizerem, Pai, as mãos de poder do Senhor, nós estamos conduzindo, Deus. Colocamos, ó Deus, a Junta de Missões nas mãos do Senhor. O Senhor venha abençoar, Pai, o projeto que eles têm da Bíblia para os povos, Deus. O Senhor abençoe para que todo o projeto, Deus, seja conduzido pelas mãos santas do Senhor. Que se levante mais e mais pessoas para a tradução da Bíblia, para a impressão, ó Deus, para as pessoas que irão entregar, Pai, que principalmente o Teu Espírito Santo vai adiante, Pai, colocando o Teu amor, a Tua graça em cada coração que irá receber, Deus, que seja transformado como terra fértil, Senhor, e que dali, Pai, vidas venham a ser rendidas aos pés do Senhor. Amém. E que mais e mais pessoas venham ser associadas a este projeto, para que assim como a Tua palavra declara, quando a Tua palavra for proclamada até o confim da terra, virá o fim, Deus. Que em tudo, Pai, as pessoas possam ver e contemplar a grandeza do Senhor. Que mesmo, Deus, em tempo de pandemia, a Tua obra tenha avançado, Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor, nós nada podemos fazer. É verdade. Ó Deus, toma todos em Tuas mãos, Senhor. Aqueles missionários que porventura estão em maiores dificuldades, aqueles que estão até mesmo, Deus, em cárceres, ó Deus, aqueles que estão jurados de morte, mas que em todo tempo, Pai, eles não negam a fé, porque eles creem e sabem, Deus, que estarão com o Senhor em todo o tempo, Pai. Firma-os cada dia mais na Tua graça e na Tua sabedoria, Pai. E dê a eles, ó Pai, todo o respaldo, toda a direção, que as mãos do Senhor os sigam por onde eles andarem e caminharem, e que eles sejam sempre testemunhas do Senhor por onde estiverem. É o que nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a esses missionários, trabalho maravilhoso que eles fazem. E nós também somos missionários, né, Dani? Somos missionários. Somos missionários na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Que Deus nos ajude também a fazer esse trabalho. Podemos aqui rapidinho, irmão, só para nós lembrarmos algumas curiosidades da Bíblia.
Não sei se todos os irmãos conhecem, são várias curiosidades, eu destaquei somente algumas. O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, mas Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés quando ele esteve no deserto. O último livro da Bíblia a ser escrito foi a terceira carta de João. Geralmente a gente pensa que o primeiro foi Gênesis e o último foi Apocalipse, né? A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo da Bíblia. O livro de Esther e no livro de Cantares não se encontra a palavra Deus. Interessante, né, irmãos? Os irmãos já sabiam disso aí? Interessante, você busca lá, realmente não tem a palavra Deus. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia, contém 66 capítulos. Os primeiros 39 falam da história passada e os 27 restantes apresentam as promessas do futuro. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 sessões de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. O Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia. Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo são iguais. Os irmãos já tinham notado isso? Depois, olhem lá na Bíblia de vocês, são iguaizinhos. Bom, por enquanto, vamos ficar nessas curiosidades aqui. Então, meus irmãos, são algumas curiosidades, tem muitos mais, onde a gente observa que a palavra do Senhor, escrita ao longo de tantos anos, ela se completa, ela é perfeita. Então não tem como dizer que não é a palavra de Deus. Escrito por homens diferentes, personalidades diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, mas a gente observa a similaridade da Bíblia, da palavra de Deus. Não tem como ter dúvida em relação a isso, né, meus amados irmãos? E eu vou colocar aqui agora um pequeno vídeo, irmãos, para nós. Na verdade, eu recebi esse vídeo do irmão lá de Volta Redonda, num grupo que nós temos lá de homens batistas. E interessante esse vídeo, irmãos. Não sei se os irmãos já viram, mas vale a pena a gente ver rapidinho aqui esse vídeo. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída: a Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por 1/4 de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por 1 século. Aí vemos que a palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram. E ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente morreu, muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história.
Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou: "Dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério." Bem, dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado no cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verdade, né, irmãos? Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Interessante que eu achei nesse vídeo foi quando ali o moço falou que dentro de 15 anos ele ia enterrar a Bíblia. Ele que foi enterrado nesse período, né? Então, meus irmãos, não tem como nós deixarmos de acreditar nesse livro maravilhoso que é a palavra do Senhor. Tem aqui um pequeno outro slide que eu também separei aqui para nós lembrarmos algumas verdades sobre a Bíblia. A Bíblia é a eterna palavra de Deus em todo o seu contexto. A Bíblia é inalterável palavra de Deus. A Bíblia é fundamental para a conversão e para o crescimento espiritual. A Bíblia deve ser lida diária e diuturnamente. A Bíblia deve ser obedecida na íntegra pelo servo de Deus. A Bíblia sempre foi a regra suprema de fé e prática para a igreja verdadeira. A Bíblia tem o poder de transformação de vidas. Então, meus amados irmãos, algumas verdades, e todas ali são verdades, né? Porque nós precisamos crer naquilo ali e praticar o que nós temos visto ali. A Bíblia deve ser lida diariamente e diuturnamente. E mais, ela deve ser obedecida. Porque não adianta a gente ler e não obedecer a palavra do Senhor. A gente ouve, mas não obedece a palavra do Senhor. Ela precisa ser obedecida e é ela, meus irmãos, a única que realmente tem poder de transformar vidas é a palavra de Deus. Quantos de nós temos exemplos, irmãos, talvez nós mesmos, do que nós éramos antes e do que nós passamos a ser depois de conhecer a palavra do Senhor. Ela, somente ela, que tudo passa menos ela, que tem o poder de transformar a nossa vida e a vida das pessoas. Então que nós possamos continuar pregando, falando da palavra do Senhor, que nós possamos continuar mostrando para as pessoas que elas precisam da palavra de Deus. E não podemos, irmãos, também deixar de estudar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós saímos do culto aqui, pegamos a nossa Bíblia, postamos ela em algum lugar, só iremos pegar novamente no outro domingo. Ela precisa ser lida diariamente, ela precisa ser estudada, ela precisa ser praticada. Eu vou colocar um hino, aquele momento de nós devolvermos, irmãos, os dízimos e as ofertas alçadas ao Senhor. Então vou botar aqui o hino e momento de nós também, um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, devolver os dízimos e as ofertas que o Senhor tem colocado em nossos corações.
Vou pedir a irmã Tânia que agradeça, irmã, a Deus pelo dízimo, pelas ofertas, pelos recursos que têm chegado nesta casa, que Deus continue nos ajudando a administrar da forma que lhe agrade. Obrigado, meu Deus, por essa congregação neste lugar, Senhor, que tem trazido tantas bênçãos, ó Pai, que tem trazido tanto benefício, Deus, na vida das pessoas, Senhor. Que teu amor tem sido levado, Senhor, tua palavra, e hoje sendo, ó Deus, o dia da vida. Que nós, ó Deus, possa estar cada dia mais, Senhor, levando essa palavra a cada vida, a cada pessoa que esteja necessitada, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, Pai, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos, ó Deus, nesse novo período, esse novo ano que se inicia, Deus, estar, ó Deus, trabalhando com mais vigor, com mais fé, com mais vontade, Deus, para que possamos ganhar muitas e muitas almas para o teu reino, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, visitando cada família que está em casa, Deus. O Senhor sabe o que eu não tenho. Então, Deus, que o Senhor esteja visitando, Deus, abençoando, Senhor, a necessidade dessas pessoas. Abençoa cada lar, cada família, ó Pai querido. Abençoa também, ó Deus, os missionários, ó Deus, que têm levado a tua palavra, Deus, a tantos lugares difíceis, Senhor. E que nós podemos dizer, Deus, que um pedacinho da nossa vida também está com eles também, Senhor. Porque quando nós abençoamos a obra do Senhor, não só fica aqui, Senhor, mas é levado também aqueles que precisam levar a tua palavra. Deus é sustentado cada missionário, Deus, que está espalhado por esse Brasil. Então, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar fazendo um pouquinho da tua obra, Senhor. Muito obrigado, Deus. É que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda, meus irmãos, antes de nós ouvirmos o que Deus tem a nos falar nesta noite, já falou bastante ao nosso coração, através dessas leituras, através desse vídeo importante que nós vimos, que ela é a palavra eterna de Deus. Eu deixo os irmãos, de forma bem objetiva, irmãos, devem colocar algum pedido, algum agradecimento para nós estarmos orando neste momento. Você na sua casa também, se você quiser deixar nos comentários algum pedido de oração, deixa aí que logo nós estaremos orando. Mas também fale com o Senhor, fale com Deus, mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí com vocês também, porque é um Deus todo-poderoso, Ele está em todo lugar. Creia nisso. Os irmãos gostariam? Só agradecer. Agradecimento, né? Como nós temos que agradecer, né? Louvado seja Deus. Mantane. Agradecer, primeiramente, Deus por ter essas vidas, família, né? E graças a Deus, né? Por esse período que passado, nós estamos, Deus tem nos sustentado, glória a Deus por isso. E continuar, né? Pedindo que Deus possa estar, né, com os idosos, os enfermos, né? Aquelas pessoas que estão, né, com o Covid, que estão em casa sozinhas. Essa semana eu fiquei sabendo que o time que mora em Valência, trabalha no clínico,
pegou a vez, ficou lá sozinho, voltou uma vida de um senhor que levava a marmitinha de uma sopa, colocava lá, e aí ele ia lá pegar. Só o Deus de Deus. Então a gente vê que é muito difícil, as pessoas que estão sozinhas ficarem nesse isolamento. Que Deus possa estar abençoando essas pessoas, ajudando eles a vencer. E abençoando também aqueles que não tenham receio de estar ajudando essas pessoas também. De uma certa forma, com cuidado, um pouco a distância, mas estão lá ajudando. Amém. Temos que orar mesmo, né? Irmã Maria. Glória a Deus. Então, esse é o Deus, que nos dá força, que nos renova, que restaura a saúde. E eu falo para mim mesmo, tem que ter mais fé. Se eu tenho fé, eu tenho que dar mais a fé. Isso aí, irmã. E a palavra da irmã é muito boa, né? Que a gente que acompanhou a irmã, como que Deus transforma a vida, né? É aquilo que nós falamos da palavra de Deus, que tem o poder de transformar a vida, a nossa vida. Eu agradeço a Deus, pastor, porque quarta-feira eu falei aqui na situação da ansiedade e graças a Deus que funcionou muito o nosso Deus. Amém. Passou bem lá para cá, né? Glória a Deus. Nós temos orado todo dia lá pelo irmão também. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Irmão João. Amém. Amém. Isso aí, Eu né? agradecer pelas famílias, pelas nossas famílias, que nós somos família como igreja do Senhor, para que a gente possa manter a nossa fé fundamentada na palavra e fortalecer a nossa igreja, continuar firme. Terça-feira eu tenho médico, hoje de fora, eu vou ficar me abençoando, nos conduzindo, nos guardando, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos adiante. Amém. Principalmente você, né, irmão? Trabalha sempre com altura, trabalho pesado. Sempre que eu venho aqui, eu fico olhando ali, a gente fica clamando a Deus para proteger. Não só ali, mas todas as obras, né? Fernanda. Nós temos aqueles pastores presos pela sã doutrina, pela palavra de Deus, pelas igrejas que têm o comprometimento de levar verdadeiramente. Porque os pastores que já estão cometidos do vírus, por aqueles que estão tristes, deprimidos, que seja o Senhor instruí-los. Amém. Então vamos orar, irmãos? Vamos curvar a nossa fronte para colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Deus já, com certeza, acolheu todos. Deus, nosso Pai, neste momento de intercessão, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por estar ouvindo as nossas orações, atendendo-nos, Pai, conforme a Tua soberania. Ó Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido benigno, maravilhoso para conosco, Deus. E nós colocamos todos esses pedidos, esses agradecimentos diante do Senhor, Pai,
como diz a nossa irmã Rita, Deus, como nós temos que agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo teu grande amor, Pai, pela tua bendita palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acolha o pedido de cada um aqui dos irmãos, Pai, que colocaram diante do altar do Senhor, aqueles que ficaram lá nos nossos corações, os nossos queridos irmãos e amigos que estão conosco na internet, que lá esteja o Senhor também acolhendo cada pedido, cada oração, Pai. Deus, que o Senhor, na tua infinita misericórdia e bondade, continue cuidando de nós, Pai. Nesse momento das nossas vidas, Deus, que, como nós falamos aqui de manhã, Pai, há uma escuridão na nossa frente, há um cenário que nebuloso às vezes, Deus, mas nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nada, absolutamente nada é mais poderoso do que o Senhor, e o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Deus. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais fortalecer a nossa fé em Cristo, a cada vez mais buscar os teus ensinamentos, Deus, e cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Como nós falamos lá no início do nosso culto, Deus, o hino belíssimo que nós ouvimos, que tudo isso vai passar, e nós cremos na palavra do Senhor, Deus, e que melhor ainda, Deus, nós que cremos, nós cristãos, firmados na fé em Cristo, que vivemos uma vida em Cristo verdadeiramente, nós sabemos, Pai, estaremos com o Senhor por toda a eternidade, Deus. Pai, nessa oração também nós colocamos os hospitais, os abrigos, asilos, como bem lembrou a nossa irmã Tânia, Pai, tantas pessoas que vivem sozinhas, Pai, estão passando por dificuldade neste momento, talvez lá os viúvos, as viúvas, os idosos. Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Também lá nos albergues, Deus, onde tem muitos idosos, mas às vezes estão sozinhos porque não tem o seu familiar para fazer uma visita. Enfim, Deus, são tantas adversidades, Pai, mas pela graça do Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um, o Senhor tem cuidado de nós, e por isso nós somos gratos, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Agora pedimos, Deus, que continue falando conosco, através da tua bendita palavra, o texto que nós iremos ler, a exposição da tua bendita palavra, a aplicação para nossas vidas, Deus, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender, Pai, como ouvimos, colocar em prática os teus ensinamentos, Deus. Que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Pai, de forma que tudo que eu falar, Pai, seja absolutamente tudo direcionado pelo teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, lá no livro 2 Reis, em seu capítulo 22, a partir do versículo 8 até o 13. 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Amém, meus irmãos? Você na sua casa, abra também a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8, e deixe aí sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós iremos caminhar por ele, e é muito bom você poder estar acompanhando. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei.
Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Amém, meus irmãos? Podem se sentar, fiquem à vontade. O livro perdido. Esse é o título da nossa meditação dessa noite, meus irmãos. Um texto muito apropriado para nós falarmos da palavra do Senhor. E os irmãos lembram bem, meus irmãos, que ao longo da história de Israel, nós tivemos muitos reis bons, mas muitos reis ruins. Os bons, sempre que nós começamos a ler lá falando dos reis bons, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sempre a gente começa a palavra, o rei fulano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já o ruim sempre começava, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós tivemos, meus irmãos, ao longo da história lá dos reis de Israel, tanto de Judá quanto de Israel, quando houve a separação dos reis, os irmãos conhecem bem, tivemos os reis ruins, tivemos os reis bons. E esse capítulo de 22 do segundo rei, meus irmãos, relata o início do reinado de Josias. E Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias foi um rei bom. E ele, meus irmãos, se vocês observarem, ele era filho de Amon, que era um rei mau. Olha que interessante, ele era um rei bom, filho de um rei que foi mau. E ao ver a lista, meus irmãos, dos reis de Israel e também de Judá, é raro nós encontrarmos, mesmo aqueles que começam falando, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas na íntegra ele não agiu conforme a palavra do Senhor. Talvez ele começava bem o seu reinado, mas sempre deixava alguma coisinha, seja lá nos altos, adoração a outros ídolos, para não magoar algumas pessoas, questões políticas e etc. Mas sempre havia alguma coisa que não obedecia na íntegra ao Deus Todo-Poderoso. Os irmãos conhecem bem até a história de Salomão. Começou muito bem o seu reinado, mas terminou não tão bem assim. Diferente do rei Davi, apesar de ele ter caído, ter pecado, mas ele começou bem e ele terminou bem, porque houve um verdadeiro arrependimento daquele rei. Então, meus irmãos, é raro a gente encontrar um rei que obedeceu a Deus completamente, mas Josias foi um desses. Durante todo o seu reinado, ele foi uma das pessoas, um dos reis que obedeceu na íntegra a palavra do Senhor. Interessante dizer também, meus irmãos, que ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. 8 anos, quando o pai dele morreu, eles colocaram Josias como rei de Israel. Obviamente, né, meus irmãos, alguns sacerdotes e outras pessoas começaram a orientá-lo e ele foi crescendo naquele conhecimento ali até assumir uma idade que realmente pudesse reinar já por sua conta própria. E quando ele tinha já 26 anos, meus irmãos, então já passando assim 18 anos que ele havia sido coroado rei, ele deu início à reforma do templo com base nas leis do Senhor. Então ele já tinha a intenção, conforme nós lemos aqui, e os irmãos já devem ter estudado sobre isso, já tinha a intenção de construir o templo, de seguir as coisas de Deus. Então isso já era a intenção de Josias, fazer a reforma do templo com base nas leis do Senhor, mesmo ainda antes de encontrar o livro. Olha aí, por favor, a partir do versículo 3, também do capítulo 22.
Olha o que diz a palavra. Ó. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeiras e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que seria entregado nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então a gente observa que Josias, logo que ele começou a reinar, ele já tinha, não logo, né, mas quando ele já tinha 26 anos, 18 anos depois, ele já tinha intenção de reformar o templo. Ele já estava com a intenção de cultuar a Deus, de servir a Deus, não fazer igual o pai dele fazia, que foi um rei mau aos olhos do Senhor. E quando ele encontrou esse livro, meus irmãos, na realidade, quando Ilquias encontrou esse livro e leu esse livro para Josias, aí ele teve mesmo uma mudança extraordinária naquilo que ele via para o seu reinado. Então ele desejava fazer a reforma religiosa em toda a nação, mas quando a palavra de Deus foi encontrada, aí ele percebeu que realmente mudanças drásticas deveriam ser feitas. Se ele estava com a intenção de reformar o templo para fazer uma determinada coisa, quando ele leu o livro, quando ele ouviu do livro aquilo que é a palavra de Deus, que é a lei, né, o livro da lei, ele falou: eu preciso fazer mudanças drásticas. Nós precisamos mudar drasticamente tudo aquilo que nós temos feito até então, para que nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Maravilha quando Josias viu o livro da lei, quando ele viu aquilo que a palavra do Senhor dizia, ele falou: nós precisamos mudar. Nós precisamos realmente fazer melhor ainda do que nós estávamos imaginando fazer. Só para lembrar os irmãos, esse livro que foi achado, irmão, provavelmente é o que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguns falam que é apenas Deuteronômio, outros falam que são os 5 livros, o chamado Pentateuco, porque aqui a Bíblia fala o livro da lei do Senhor. Mas o fato é que era a palavra do Senhor que foi se achado, meus irmãos. E uma coisa interessante que chama-nos a atenção, meus irmãos, que quando, isso é muito importante para nós, irmãos, para que possamos guardar no nosso coração, que quando Josias ouviu aquilo que a palavra de Deus falava, ele imediatamente rasgou as suas vestes. Ele, ao rasgar as suas vestes, meus irmãos, os irmãos devem lembrar bem, era um sinal de profunda tristeza, de profunda sentimento de angústia, de coisa errada que havia sido feita. Ele rasgou as suas vestes. Por quê? Seus antepassados, seu pai, seu avô e assim por diante deixaram chegar naquela situação. Então ele rasgou, profunda tristeza, ele rasgou as suas vestes. Então essa é um pequeno resumo, meus irmãos, da história, o livro achado, o livro perdido, onde o Senhor usou grandemente esse moço chamado Josias para fazer a reforma do templo, para colocar realmente nas pessoas a importância de obedecer os mandamentos do Senhor. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? O que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas em relação a esse ocorrido registrado na palavra do Senhor, onde um livro que foi perdido, muito provavelmente por aqueles reis maus que destruíram o templo, que não davam atenção às coisas de Deus, ele acabou ficando com um canto qualquer lá, e talvez foi jogando várias coisas em cima e acabou ficando perdido.
E teve Josias o privilégio de poder, no reinado dele, achar o livro e aplicar, não só a ele, mas a todo o povo, aquilo que o livro ensinava. Então, o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Primeira coisa que nós tiramos dessa história verídica, aconteceu porque está registrado na palavra do Senhor, faz parte da natureza humana, irmãos, tratar o pecado de modo leviano, sempre procurar desculpas, colocar culpa em alguém ou minimizar os seus erros para justificar os seus pecados. Assim era feito lá também com aquele povo antes de Josias. E assim Josias, provavelmente ao ler o livro, ele viu isso, que as pessoas pecavam, erravam, justificavam os seus erros para tentar minimizar os seus pecados. E isso, meus irmãos, acontece muito conosco. Muitas vezes nós erramos, nós praticamos pecado, nós erramos contra Deus e nós imediatamente arrumamos desculpas ou usamos algum subterfúgio para colocar a culpa em alguém. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano também faz. Eu fiz isso porque o pastor me ensinou assim. Eu fiz isso porque eu vi na televisão que pode fazer. Então a gente sempre, meus irmãos, quando vamos fazer algo, principalmente algo errado, que é errado diante de Deus, a gente acaba querendo arrumar desculpas para isso. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que ela fala: cada um dará conta de si. Então, quando nós estivermos diante do grande juiz, irmão, não adianta falar: ah, não, mas foi o pastor que me ensinou errado. Cobra dele lá. Mas todos nós temos a palavra de Deus. Todos nós precisamos ser bereanos, irmãos. Os irmãos lembram dos bereanos? Lá em Atos capítulo 17, fala dos bereanos. Paulo elogiou os bereanos, falando que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles verificavam na palavra se aquilo que eles estavam ouvindo estava certo. Hoje está recheado, meus irmãos, a internet de pregações, de tantas e tantas e tantas coisas. Nós não podemos aceitar tudo que nós vemos na internet, que nós vimos na internet. Nós precisamos checar na palavra de Deus. Isso que está sendo dito é isso mesmo. Se nós não conseguimos chegar num denominador comum, será que isso não é? Vamos buscar alguém que pode nos ajudar, que a gente conhece, que sabe, que conhece a palavra de Deus. Mas nós não podemos justificar os nossos erros, irmãos, dizendo que, porque o outro fez, eu também vou fazer. O grande exemplo é Josias. O pai dele era um mau rei. Ele poderia ter sido um mau rei também. Não, meu pai foi, então apenas fazendo o que ele fazia. Ele me ensinou assim. Mas não, ele fez totalmente diferente daquilo que o pai dele fez. Então, o primeiro ensinamento para nós aqui, meus irmãos, que nós não devemos tratar os nossos pecados dessa forma. Nós precisamos fazer, quando nós erramos, rasgar mesmo. Como não literalmente como Josias fez, porque lá naquele tempo era assim. Os irmãos lembram bem que quando Davi ficou sabendo através do profeta Natan que o filho dele não sobreviveria por causa do pecado dele, ele ficou lá 7 dias de jejum, rasgou as suas vestes, profundo arrependimento, profunda tristeza. Então naquele tempo se usava muito isso. Jacó fez isso também quando os filhos deles falaram que José havia morrido, e ele foi lá e rasgou as suas vestes. E nós, meus irmãos, precisamos também rasgar as nossas vestes quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós praticamos algo contrário à palavra de Deus. Precisamos ter um profundo arrependimento, pedir ao Senhor misericórdia, nos prostrar diante da grandeza do Senhor, de joelho, e clamar a Ele por perdão, e não praticar novamente. Então, rasgar as vestes é isso, não literalmente, mas uma forma simbólica, você se prostrar mesmo diante do Senhor, se ajoelhar, chorar diante de Deus, pedir a Ele perdão. Se você errou contra uma outra pessoa, pedir perdão àquela pessoa também, para que possamos acertar as coisas com Deus.
Provavelmente Josias leu isso na palavra do Senhor e uma das, talvez, o motivo dele rasgar as suas vestes foi isso. Tantos e tantos outros que passaram e não cumpriram as leis do Senhor. Outros nem sabiam porque o livro estava perdido, nem se preocuparam em procurar. Então, este é o primeiro ensinamento para nós, irmãos. Nós precisamos buscar da palavra de Deus se aquilo que nós estamos vivendo está de acordo com a palavra. A palavra precisa nos confrontar. A palavra precisa mostrar para nós que nós estamos errados, se realmente estamos fazendo algo errado. E não, como a gente ouve, né, às vezes, mas eu posso ter 2 mulheres, porque lá no Velho Testamento todo mundo tinha, por que eu não posso ter? Então ele utiliza de uma coisa que não é certo para fazer a coisa errada. Lá era outro contexto, mas mesmo assim nunca foi agrado do Senhor de pessoas terem mais de uma mulher. Como nós sempre falamos aqui, se Deus permitisse um homem com 2 mulheres, ele tinha feito 2 Evas. Ou se mulher pudesse 2 homens, ele fazia 2 homens. Então nós não podemos, irmãos, buscar justificativos dos nossos pecados. Erramos, vamos nos prostrar diante do Senhor, rasgar as nossas vestes, pedir perdão a Ele, para que possamos estar dignos diante do Senhor, assim como fez Josias. Um segundo aprendizado que nós tiramos dessa passagem, meus irmãos, que quando Josias leu um livro que Uquias havia encontrado, ele respondeu imediatamente com arrependimento e ele prometeu obedecer os mandamentos do Senhor. Então, imediatamente, ele se arrependeu, rasgou as suas vestes e ele falou, precisamos fazer uma mudança drástica. Realmente o templo precisa ser mudado, e não só ele, as nossas vidas precisam ser mudadas. Nós precisamos fazer aquilo que esse livro está ensinando. Então é um outro aprendizado para nós, irmãos, que a Bíblia, ela tem os ensinamentos para o nosso viver. Tudo aquilo que nós precisamos fazer neste mundo, a Bíblia está aqui para nos ensinar. Ela é viva, ela é eficaz. Como nós lemos ali, como nós vimos no vídeo ali, tudo pode passar nessa vida, menos a palavra do Senhor. Porque Ele mesmo disse isso, como nós lemos ali no finalzinho, né? O vídeo fala, tudo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, quantos anos, irmãos, quantos anos essa palavra já rodou e está aqui hoje conosco, e ela continua sendo viva e continua sendo eficaz. Quantas coisas registradas aqui na palavra do Senhor que parece que foi ontem que aconteceu, de tanto que tem acontecido da mesma forma que está registrado na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, fazer como Josias fez. Eu me arrependo, eu rasgo as minhas vestes, mas eu vou obedecê-la. A partir de então, esse livro vai ser o que vai direcionar a minha vida, o meu reinado e também o povo todo. E aí a gente lembra do versículo de Hebreus 4:12, né, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada, penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa é a palavra de Deus, irmãos. É ela que tem o poder de transformar. É ela que nós devemos buscar constantemente, todos os dias, diariamente, como nós lemos ali, incansavelmente. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida, irmão. Não somente quando nós estamos aqui no culto, quando nós estamos na nossa igreja, ela precisa fazer parte do meu dia a dia, na minha devocional de manhã, no meu culto doméstico à noite, no meu caminhar, no meu andar. Hoje nós temos a facilidade, irmão, de ter a Bíblia na palma da nossa mão, no celular. Talvez ali no momento do almoço, a gente descansa lá uma meia horinha, então vou dar uma
aproveitar e dar uma estudadinha na palavra do Senhor. Aí você abre lá, clica. Então hoje tem essa facilidade que os povos antigos não tinham. E que muitos povos hoje ainda não têm essa facilidade. Não tem a palavra do Senhor, por isso que tem esse projeto lá da Junta de Missões Mundiais. Então, meus irmãos, a segunda aplicação para nós aqui desse texto, não podemos saber o que Deus quer de nós se nós não buscarmos a palavra do Senhor. Nós não iremos saber o como agir, o como fazer e o como andar neste mundo se nós não estudarmos a palavra do Senhor. Nós não conseguiremos vencer os nossos pecados se não consultarmos a palavra do Senhor. E o inimigo que tão de perto nos rodeia, está aí fora bramando como um leão, querendo nos tragar, nós precisamos vencê-lo com a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Jesus venceu lá no deserto com a palavra de Deus. Sempre que o demônio jogava em Jesus, mas ele falava, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentará o Senhor vosso Deus. Então ele sempre se defendia com a palavra do Senhor. E assim tem que ser conosco, irmãos. Quando nós observamos uma coisa errada, talvez nós vamos clicar na internet ali um vídeo que a gente sabe que não é certo, que tem coisas obscenas, a gente lembra da palavra do Senhor. Não se ajunte na mesa dos escarnecedores. Não vejam coisas que não agradam. Quando você vai falar algo errado, você lembra daquela palavra que fala que da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição. A mesma boca que você louva a Deus é a mesma boca que você maldiz o seu irmão. É na palavra de Deus que nós aprendemos isso. Então meus irmãos, este é o segundo ensinamento dessa história para nós, e isso aconteceu com Josias. Se os irmãos depois quiserem acabar de ler a história de Josias aqui, os irmãos irão observar. Josias fez a reforma, ele mudou, pelo menos no reinado dele. E a terceira e última aplicação para nós, meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que, talvez pular uma página aí da sua Bíblia, nós estamos em 2 Reis 22, né? Abra aí 2 Reis 23, versículos 1 e 2. 2 Reis 23, versículos 1 e 2. Olha só o que o rei Josias fala, irmãos, que é o terceiro ensinamento para nós. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles toda a palavra do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Josias chamou os anciãos, chamou os sacerdotes, os profetas. Vamos lá, e chame todo o povo, e vamos ler essa palavra para eles. Vamos mostrar para eles que eles precisam também mudar, que eles precisam seguir a palavra dessa palavra, dessa lei. Então, o terceiro ensinamento para nós é justamente essa, meus irmãos, que nós precisamos também passar esse ensinamento para os outros. Nós não podemos somente guardar para nós aquilo que Deus tem nos dado, que é a sua palavra. Nós precisamos divulgar a palavra do Senhor. Talvez nós não vamos fazer como Josias fez, juntar toda uma população, porque ele tinha aquele poder na época, ele era o rei. Então ele ordenou, nós vemos aqui, ele ordenou que todos se juntassem. Talvez nós não temos o poder de falar assim, vamos ordenar que todos os moradores de Lima Duarte, no dia tal, na hora tal, vai ali para a pracinha, que elas precisam ouvir algumas coisas. Talvez se parecer uns 3 ou 2 é muito, né? Mas lá ele ordenou. Mas nós temos, meus irmãos, hoje, graças a Deus por isso, o privilégio de poder falar da parte do Senhor. Então nós podemos falar, como eu disse, né, lá no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares.
Nós precisamos ser a Bíblia que algumas pessoas leem. Às vezes a pessoa não quer ler a Bíblia, meus irmãos, mas você pode ser a Bíblia para ela ler, com a sua atitude, com o seu pensamento, com a sua ação, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir. As pessoas não, eu preciso servir o Deus que essa irmã, que esse irmão serve. Totalmente diferente. Eu preciso servir esse Deus maravilhoso. Então, a exemplo de Josias, irmãos, nós precisamos continuar falando da palavra do Senhor. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, pegar a nossa Bíblia. Esperamos que em breve isso irá acontecer, quando tudo isso passar e nós pudermos andar normalmente nas ruas, pegar as nossas Bíblias e sair evangelizando as pessoas, sair batendo lá de casa em casa e falar do livro da lei. Na época era o livro da lei, hoje o livro Cristãos, o Tempo da Graça. Falar que Jesus pode salvar os seus pecados, que Jesus pode transformar a sua vida, que Jesus pode curar a sua enfermidade. Então precisamos fazer isso, irmãos. Não podemos jamais ter vergonhas, timidez, medo, preocupação, enfim, de falar do livro dessa lei, do livro do Senhor, da Bíblia Sagrada. Então esse ensinamento Josias deixou para nós também, irmãos, quando ele fala aqui no versículo 2, né, que nós acabamos de ler, quando ele juntou todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Então imagine, meus irmãos, aquela multidão de pessoas e Josias lá proclamando a palavra do Senhor. Talvez de Gênesis até Deuteronômio. E as pessoas ouvindo. E a partir daquele momento mudou-se. Deveriam mudar pelo menos. E por isso que a palavra chegou até nós, né, meus irmãos? Hoje nós temos a palavra de Deus, foi porque foi passando de geração em geração. E nós precisamos continuar passando para que a Bíblia continue, enquanto Jesus não voltar, sendo proclamada. E tudo passará, menos a palavra do Senhor. Nós daqui a pouquinho talvez não estaremos aqui mais, irmãos, mas a palavra de Deus vai estar. E nós cremos que esse culto vai continuar existindo, essa igreja vai continuar existindo, cremos não aqui nesse local, mas no nosso local próprio, para a glória de Deus, mas ela vai continuar existindo. Em nome de Jesus, porque foi Jesus que implantou essa igreja, usou os irmãos para implantar essa igreja aqui. Então tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então outra coisa importante, meus irmãos, para nós finalizarmos, não existe uma diferença. Olha só, é muito importante isso. Guardemos bem no nosso coração. Eu vou até ler a frase na íntegra aqui, ó. Não existe diferença entre uma Bíblia escondida, seja aonde for, e uma Bíblia somente aberta numa estante. Nada mudará. O que a gente queremos dizer com isso, irmão? Não existe a diferença desse livro ter sumido lá em algum lugar, ter ficado escondido muitos anos, do que você ter a sua Bíblia aberta lá na sua estante, talvez no Salmo 23, talvez no Salmo 91, e deixar ela ali. Como muitas pessoas fazem. Não vai adiantar nada. Aí ela vai virar um livro comum. A partir do momento que nós pegamos a nossa Bíblia e deixamos ela em algum lugar, mas não manuseamos a Bíblia, não estudamos, não praticamos, ela vai ser como esse livro perdido. Não servirá de nada para nós. Vai ser um simples enfeite, talvez, na nossa estante. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus. Até uma historinha rapidinho, irmão, não sei se eu já contei para os irmãos, me perdoe, mas é apropriada para o momento. Diz que o pastor foi almoçar na casa da irmã, jantar na casa dos irmãos, e terminado o jantar, ele pegou uma colher,
E sempre que o pastor foi jantar, nesse dia que o pastor foi jantar, a família preparou os melhores talheres para o pastor, né? Fez aquela comida gostosa e tal. E no finalzinho na hora que o pastor estava indo embora, ele pegou uma colherzinha pequenininha de sobremesa e colocou dentro da Bíblia que estava na estante lá da irmã. Aí a irmã começou a lavar as coisas lá e sentiu falta, porque foi guardar na caixinha, né? Às vezes a gente tem essa mania de guardar as coisas só para as pessoas de fora, né? Uma coisa errada que a gente faz. A gente tem que usar os melhores, não só as pessoas que chegam. Eles também, mas nós também precisamos praticar. Mas ela deu falta da colherzinha, meus irmãos. Olha, está faltando uma colher aqui. Será que o pastor levou? Logo, pensou como o pastor tinha pegado a colherzinha dela, né? Aí começou a conversar com o marido dela. E agora? Será que a gente pergunta a ele? Vai que ele levou mesmo. Vai ficar chato, né? Aí passou uma semana, eles foram no culto, falaram, vamos lá, quem sabe o pastor fala, aí, sem querer eu levei a colher da irmã, depois eu vou devolver. Aí passou aquele domingo, o pastor não falou nada. Aí no outro domingo, no terceiro domingo, ela não conseguiu esperar mais, chegou e conversou com o pastor, pastor, o senhor me perdoe, mas você não levou por engano uma colher nossa lá não, porque ficou faltando lá no meu joguinho de talheres. Não, irmã, não levei não. Eu só me lembro que assim que eu estava saindo, como eu estava com ela na minha mão, eu coloquei ela dentro da Bíblia da irmã. Olha a cara dessa irmã, irmão. Fazia 15 dias que ela não abria a Bíblia dela. E ele fez isso de propósito. Né? Como tem aquela história também que a mulher perdeu o óculos, não achava lugar nenhum, o óculos estava dentro da Bíblia. Então, meus irmãos, não há diferença nenhuma de um livro perdido e uma Bíblia de enfeite na nossa estante. A Bíblia ela precisa ser manuseada. Alguém já falou uma vez, que eu me lembro quem, que quanto mais estragada estiver a sua Bíblia, mais inteiro estará o seu coração. E quanto mais inteiro estiver a sua Bíblia, mais estragado estará você. Então a Bíblia é para ser manuseada mesmo, ela ser cheia de orelha, cheia de rabisco, você escrever, você anotar, você marcar. Ela precisa ser usada mesmo, irmãos. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos praticar a palavra do nosso Deus e utilizar ela sempre no nosso viver, e que esses ensinamentos que nós tivemos aqui através do rei Josias sirva para nós, irmãos, na nossa vida diária. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, pois o Senhor hoje nos exortou da importância da Tua bendita palavra em nossas vidas, Deus, porque é ela que nos transforma, é ela que nos salva, é ela que nos dá o norte para o nosso viver aqui neste mundo, Deus. E eu peço, Deus, por todos nós que ouvimos a Tua palavra nesta noite, nos ajude, Deus, a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, e que possamos, Deus, colocar a palavra do Senhor como prioridade em nossas vidas, Deus. Ajude-nos, Pai, na nossa devocional, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso culto doméstico, mas nós sempre estarmos, Deus, meditando, estudando, aprendendo da palavra do Senhor, e mais importante ainda, Deus, que nós possamos colocar em prática, que somente a palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas, somente a palavra do Senhor tem o poder de nos mostrar que Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida. E novamente nós pedimos, Deus, que essa igreja continue firmada na palavra do Senhor e que ela seja sempre pregada neste púlpito para o louvor da Tua glória, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade, obrigado pelo privilégio que tivemos de estar aqui essa noite. Que o Senhor nos dê, Pai, uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso, Deus, e uma semana abençoada e protegida pelo Senhor, Deus. Ajude-nos, Pai, nas nossas limitações. É o que nós oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então que Deus nos abençoe. Quarta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui, meus irmãos. Quarta-feira é dia de culto da sua igreja. Nós estamos fazendo um estudo sobre conhecendo Jesus, um estudo maravilhoso que Deus tem nos dado a oportunidade de aprender, e que
todos possamos ter uma semana abençoada, uma boa semana de descanso. Pratique, meus irmãos, leiam, estudem, pratique a palavra de Deus. Isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Você aí na sua casa, muito bom tê-lo aqui conosco. Que Deus continue abençoando o seu lar, continue abençoando a sua família e também pratique a palavra do Senhor. Coloque a Bíblia como prioridade absoluta na sua vida, no seu viver e no seu caminhar. Amém, meus irmãos? Então vamos cantar aquele pedacinho do hino e logo posteriormente nós estaremos fazendo a nossa oração silenciosa para encerrarmos o nosso culto. Finda-se este dia que o meu Pai me deu, sombras destinas, cobrem já o céu, ó Jesus bendito, se por livre estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.